duas perguntas, uma do grande Peixotinho, aí eu vou incrementar a pergunta do Peixotinho, que ele escreveu assim, Floresto, só para falar, Peixoto, nunca ninguém te bateu, não. Que história é? Porra, nunca, cara. Porra. Peixoto é um dos melhores lá do Carson. Porra. Com certeza, o Peixotinho é uma lenda e também uma figura que eu gosto bastante. Tive a honra de entrevistá-lo 2 vezes aqui, sempre quando eu vou no Rio de Janeiro, encontro ele pessoalmente, uma pessoa que tem uma energia nota 1000. Muito boa. Pergunte qual a melhor luta de cada um. Então, para vocês, começando com o Mestre Jacaré, depois o Maurição, depois o Macarrão, para vocês, qual a melhor luta que vocês fizeram e depois cada um de vocês fala qual a melhor luta dos outros dois. Então, por exemplo, o Mestre Jacaré fala, a luta minha que eu mais gostei foi essa, e a luta do Maurição que eu vi, que eu mais gostei foi essa, e a luta do Macarrão que eu mais gostei foi essa. E o Maurição faz a mesma coisa, e depois o Macarrão também. Floresto, quando eu comecei nos campeonatos, os campeonatos eram muito pequenos, né? Então, tinha 2 campeonatos por ano, e ainda teve ano que não teve campeonato. É verdade. Então, a gente não tinha esse viés de treinar, né, visando a competição, como é hoje em dia, que tem um calendário, que o cara luta isso, luta aquilo, tem um grande slam, tem europeu, tem pan-americano, tem mundial, tem brasileiro, tem os Open, tem campeonato para burro. Antigamente não tinha. Então, o negócio estava começando. Eu comecei a lutar assim na azul, lutei na roxa, na marrom, não fiz nenhuma luta, só fui num campeonato no Flamengo, só ia ser uma chave de 3, aí o Hollis deixou o Azuri lutar, falou, não vai ficar na chave não, porque senão alguém vai ter que lutar 2 vezes, eu acabei não lutando de marrom, fiz uma luta de preta, que foi na Copa Company, que eu perdi para o Mário Cupertino, e só. O que eu me recordo foi uma eu acho que foi com um cara que era aluno do Oswaldo, que era meu amigo lá do Camões, que eu lutei com ele. E foi uma luta duríssima. Eu não sabia nem se eu tinha ganho, se eu tinha perdido. Aquelas lutas de faixa azul, né? De muita ação, né? Mas que a gente não tem um entendimento muito grande ainda da luta, e no final me deram a vitória, eu ganhei. Foi com o Zé, eu me esqueço o nome dele, o Peixotinho deve se lembrar dele, ele era lá da rua, lá do Camões, ele era aluno lá do Oswaldo, duríssimo. E com a Zuri eu fiz algumas finais com ele, perdi umas, ganhei outras, mas estava tudo em casa. Perder para ele eu não ficava muito chateado, não. Na verdade, ficava, mas não podia fazer nada. Os dois sempre batiam no mesmo peso, né? Pois é. É igual eu e o Márcio. Puta que pariu. Então, qual foi a tua luta assim, mais épica? Eu me lembro de várias suas, mas qual que você se recorda mais assim? Cara, eu até lutei com o Peixotinho no absoluto marrom antes de eu pegar a preta. Mas eu acho que a luta que mais marcou foi uma luta que eu fiz no Flamengo com o Sérgio Penha, cara. Eu ia falar isso. Ele era o franco. Para mim, a luta que mais marcou sua foi com o Sérgio Penha. A gente lutou na azul e ele ganhou por pontos. Interessante que eu encontrei com ele lá em Las Vegas, na academia dele, que eu fui lá algumas vezes com o Roger, que o Roger lutou lá. E tivemos juntos várias vezes, saímos para jantar, foi na academia dele, muito bacana, o sujeito. Muito ele falou. Então nós lutamos 2 vezes, uma na azul, e eu perdi. E ele me disse, Maurício, aquela luta que a gente fez na faixa azul, aquele estrangulamento eu estava para bater e você largou. Mas eu lutei com ele novamente na faixa roxa, no Flamengo. E ele era o franco favorito, ele era o rei de Copacabana, ninguém ganhava dele. Ele tinha uma guarda
que pegava todo mundo, era triângulo e armlock e raspado, enfim. Nós fomos para o confronto, ele entrou sendo filmado, e eu estou lá quieto no meu canto. Aí a gente começou a luta, e nada acontecia, ele puxou para a guarda. Quando ele puxou para a guarda, ele estava numa posição que no canto do meu olho aqui eu vi o Hollis lá. Aí eu comecei com aquela minha passagem tradicional, braço, segurei a gola e fiquei ali. Aí ele tentou dar uma desequilibrada, eu ainda fui assim para frente, bati com a testa no chão, mas voltei e passei a guarda. Ah, rapaz, ganhei naqueles pontos ali. Um pouco depois a luta acabou. E o Hélio Gracie ligou para minha casa aquela noite para me dar os parabéns. Eu me lembro dessa luta. Foi um campeonato que teve no Flamengo que eu não tive luta. Eu lembro de dessa marrom luta e você era também. roxa. E eu nunca tive a oportunidade de lutar com o Serginho, cara. Duro. A gente se esbarrava, a gente meio que, né, uma hora a gente ia se... Mas acabou que nunca rolou, entendeu? Eu sei que ele era muito bom. Sérgio era um fenômeno, pô. O Sérgio passou... O Hélio passou o Sérgio Penha da roxa para preta. Eu lembro até de um campeonato que ele fez de roxa, que ele pegou uma posição do... O cara estava de 4, porra, ele deu um estrangulamento assim meio rodado, na hora nem entendi muito bem. E, porra, mas foi fantástico, cara. Foi um estrangulamento meio de judô, entendeu? Que ele treinava muito com o Oswaldo também. E eu tava até com o Rickson do lado, falei, caralho, eu não entendi, não. Ele falou, entendi sim. Falei, pô, me explica aí, cara. Eu falei, não. Falei, tá bom, não tem problema, eu vou correr atrás. Mas naquela época não tinha, né, muito filme, muita coisa, né? Não tinha nada. Não tinha nem foto. Para correr atrás de ver depois era complicado, né? Mas o Hollis, ele sempre fazia uns filmes, né, cara? Ele sempre fazia uns filmes. Fazia os vídeos, né? Na fazia verdade, os vídeos, aquela câmera de Super 8. O Peixotinho falou aqui, Kaká rodado. Kaká rodado. Foi no Kaká Dentista. Foi Kaká rodado. E a tua luta, Márcio? Cara, a que mais me marcou, a minha luta, uma das que mais me marcou, foi lá no Canaveral. Eu era faixa roxa, eu lutei, cheguei a lutar de preta com como é que se diz? Aquele menino lá do Mansur e tal. Mas foi essa de faixa roxa, cara, lá no Clube Canaveral, que eu puxei para a guarda, o cara levantou, dei aquela raspagem que eu costumava dar, aquele balão, né, que o Neymar chama até de macarrão sweep. Eu cheguei aqui na América, fui treinar com um aluno, aí dei esse rolo. Aí o aluno olhou, caralho, que maneiro, como é que é essa posição? Aí o Neymar na hora já responde, macarrão sweep. Eu falei, macarrão sweep, porra. Mas aí eu dei a sweep no cara, caí montado. Ali já era 6 pontos. Coitado. E aí o que aconteceu? O cara se mexeu embaixo, eu deixei meio que ele dar um upa-vira, caiu de novo na guarda, ele levantou, eu dei uma segunda macarrão sweep, aí depois no final eu peguei ele. Quando eu peguei, eu fui todo feliz falar com o Hollis. Pô, o Hollis estava puto, cara. Falei, pô, Hollis, minha luta. Ele falou, porra, Marcinho, preciso conversar muito sério com você. Segunda-feira a gente tem que conversar. Falei, mas porra, tu gostou da luta? Uma merda. Eu falei, caralho, bicho, o mestrão ficou doido, cara. O que aconteceu, cara? Aí eu entendi. Hoje em dia eu entendo mais ainda do que antes. Sabe o que é que ele ficou puto? Eu dei a macarrão sweep, montei, era para acabar ali. Ah, tá. Ele ficou puto, cara. Falou, meu irmão, como é que tu faz um negócio desse, cara? Deixou o cara sair, era para não deixar mais. Aí eu vejo a evolução. Qual é a evolução? É Roger Gracie, brother. Roger Gracie montou, começa a contar, é 1, é 2, é 3, é 4, e bateu. Entendeu? Aí faltou um pouco aquela guidance, né? Aquela guia para... Mas a gente não passava horas fazendo treino montado, né, porra? Não. Foi o que o Roger explicou na entrevista, né? A gente não treinava o backhand, né? Montava, mas o refino faltava.
Sim. Mas, Tentava cara, eu lembro montar, que, de baixo saía. eu lembro que às vezes também o Rolly chegava na academia, falava assim, pega o parceiro, vai ficar, faz a posição aí que tu quer, entendeu? Vai ficar fazendo posição. Vocês não lembram disso, não? Lembro, claro. Então, eu Lembro, fazia sim. muito essa. O negócio é que o jiu-jitsu evoluiu, né, Márcio? Então, por exemplo, antigamente a gente não fazia um treino que é muito específico, como tem hoje e tal, Sim. lá na academia. Vocês devem fazer muito isso também. Às vezes os alunos chegam lá para treinar, pelo menos quando eu estava dando aula, eu estava ativo, e eu eu botava rodízio de guarda. Então o cara tinha que ficar naquelas filas, eu dividia mais ou menos os grupos para não ficar muita disparidade de peso. Isso. E o cara treinava 1 hora e meia passando e defendendo guarda, tu entende? Passou a guarda, acabou, troca, ganhou 3, volta para o fim da fila e começa de novo. Então o jiu-jitsu foi evoluindo. Outro dia é um treino montado, outro dia é um treino que o cara começa nas costas. Então, são treinos muito específicos e de repetição, né? Então, às vezes, o cara, pô, mas a gente não vai rolar. Eu falo, pô, você Estão treinou rolando já. 1 hora e meia de específico e acha que não treinou? Não, hoje o treino acabou, pode voltar para casa. Ah, mas não vai ter o treino de joelho? Não, hoje não. Então, o aluno ele não é acostumado com esse treino, porque no treino que ele começa de joelho, ele faz o que ele gosta, né? É. E quando ele vai fazer o específico, como o Roger explicou bem, você faz o que às vezes você não gosta, que é a tua deficiência. E você só vai melhorar fazendo o treino específico. Eu entendi isso uma vez indo na cidade, das poucas vezes que eu fui lá na Avenida Rio Branco, e o Hélio estava dando aula. Então, o treino todo foi específico só de montada. Eu odiei, porque porra, tinha que ficar naquela posição ali, que é uma posição que você saiu, perdeu, saiu, perdeu, saiu, perdeu. E tu não tem uma chance de, pô, mas não tem uma guarda, pô, não tem isso, não tem aquilo. Então, o treino específico, eu acho que ele tem uma qualidade espetacular, que ele refina, né, o aluno e faz o cara treinar na região que ele precisa mais, que é o desconforto. Pô, eu lembro, cara, eu até dei ontem aqui um treino desse, que eu lembro fazer com roles. Por exemplo, começava na guarda do cara, é o seguinte, o cara tem 4, o cara que está na guarda tem 4 pontos. Eu estou perdendo a luta. Então, se eu não passar a guarda, se eu não fizer nada, e vamos dizer, tem 2 minutos para acabar, entendeu? É meio que um treino específico, entendeu?